Aqui é o professor Gilmar, vou passar para vocês mais algumas dicas. Eu vou fazer alguma explicação aqui sobre propagação de calor por convecção, um assunto muito interessante. Vou passar algumas explicações, fazer um esqueminha aqui com vocês e solicito que você pause o vídeo, faça anotações para poder fixar bem as ideias. Lembrando que calor, né, é uma forma de energia em trânsito que se propaga de um corpo para outro quando há uma diferença de temperatura entre esses dois corpos. Não? Então o calor ele é uma energia em trânsito que flui sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E esse calor ele pode se propagar de algumas formas. E a forma que eu vou falar aqui agora é sobre convecção. O calor se propaga por convecção. Tem outras duas, que é condução e radiação, que eu vou falar em outro vídeo. Esse aqui vai ser sobre convecção. Então, a propagação de calor por convecção é a propagação de calor com transporte de matéria. A matéria se transporta, ela muda de lugar. Os átomos saem de um ponto e vão para outro, transportando energia junto deles. Ocorre somente nos líquidos e gases. Então, os gases transportam calor, transportam energia térmica através da movimentação de suas massas. A mesma coisa com os líquidos. Então, essa definição é importante você ter em mente. Eu fiz alguns desenhos aí para poder ilustrar essa situação. Eu coloquei aqui uma representação como se fosse uma geladeira, né, uma geladeira tradicional, onde nós temos o congelador em cima e as grades onde nós depositamos os nossos alimentos. O congelador, geralmente, ele está, né, com a temperatura, geralmente não, ele sempre está com a temperatura acima da parte inferior da nossa geladeira. O que acontece? Lá dentro da geladeira, as moléculas de ar que estão contidas ali, elas estão a uma temperatura bem menor do que as moléculas de ar que estão abaixo. Então, essas moléculas de ar aqui, elas descem, porque elas estão mais pesadas, elas estão mais aglomeradas, elas estão mais densas, então elas descem em direção à parte inferior da nossa geladeira. As moléculas que estão abaixo, na parte inferior da geladeira, elas estão numa temperatura mais elevada. Por quê? Elas trocaram calor com os alimentos que estão ali contidos. Então elas tendem a subir. Então as moléculas de baixo sobem, as de cima descem. Essas moléculas que subiram ao chegar lá no congelador, elas perderão calor, né? Elas estão a temperatura mais elevada, lá está na temperatura mais baixa, ocorrerá uma perda de calor, ou seja, as moléculas vão perder calor e vão ficar na temperatura baixa novamente, que vão descer. Então na nossa geladeira fica uma movimentação de massas constantemente. O ar de cima desce, o ar de baixo sobe, né? E fica essa movimentação constantemente. E através dessa movimentação das massas, das moléculas de ar que estão ali dentro, ocorre a transferência de calor, né? A energia térmica se propaga com a movimentação dessas massas gasosas. Do outro lado aqui eu fiz uma representação de uma vasilha com água sendo aquecida, né, por uma fonte de calor. As moléculas de água que estão embaixo, estou falando água, né, poderia ser qualquer outro fluido, qualquer outro líquido. As moléculas de água, vamos imaginar a água, né? As moléculas de água que estão aqui embaixo, elas vão receber calor, né, primeiro da fonte. Então elas vão ficar mais agitadas, elas vão tender a subir. As moléculas de água que estão acima não estão recebendo calor tão diretamente, então elas vão descer. Então nós vamos perceber lá uma movimentação, né, das massas gasosas. Da massa do líquido, né? No caso é a água. A água de cima vai descer e a de baixo vai subir. E ocorrerá essa movimentação da massa do líquido. E através dessa movimentação ocorrerá a troca de calor por convecção. Ok, pessoal? Então eu solicito que você anote no seu caderno essa definição, esses esquemas que eu fiz aí, para poder fixar bem, né, entender. É um assunto interessante que pode aparecer nessas provas aí, tipo o Enem. Espero ter contribuído com seus estudos. Pause o vídeo, faça anotações e até o próximo, se Deus quiser. Deixe os comentários no vídeo.